Olá, Valéria Silva. Boa tarde, gente. Estamos entrando, começando. Pessoal, estão vendo bem, ouvindo bem? Gente, aqui no chat, quem estiver acompanhando a gente, falem, por favor, se vocês são psicólogos ou estudantes e de que cidade vocês estão. É sempre legal a gente saber que a gente já tem noção se tem alguém perto, que talvez vocês até conheçam, ou se a gente está com uma variedade bem grande de pessoas aqui acompanhando a gente. Vamos lá. Aline, psicóloga de Araraquara, São Paulo. Valéria, psicóloga de Patrocínio, Minas Gerais. Aline de São Paulo. Psicóloga de Osasco, a Natália. Maiara também de Osasco. Coraline de Maringá. Pará de Minas, Minas Gerais. Teresópolis, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. É isso? Tem gente de outros lugares também? Belo Horizonte, Campinas, Ponte Nova. Estamos aí com o Sudeste em peso. São Carlos, Thiago Galo, psicólogo em formação. Estamos todos em formação contínua, graças ao nosso empenho, nosso desempenho. Gente, bom dia, bom almoço para todo mundo que estiver almoçando. Daniela, bom dia, seja bem-vinda. Não estou te ouvindo. Acho que talvez o som não esteja aí Pronto, funcionando. agora. Tá ouvindo? Pronto. Agora sim. Bom Bom dia. dia, Daniela. Bom dia, Renata Lotti. Bom dia, Rodrigo Moreira. Sejam todos Bom muito dia. bem-vindos. Rodrigo, Renata. Sempre um Bom prazer ter dia. vocês aqui. Ó, Elisana do Paraná. Elisana do Paraná. Saímos do Sudeste e viemos para o Sul um pouco também. Pessoal, antes de começar, recadinhos básicos que são importantes, que sempre preciso falar. Se a transmissão falhar, se vocês tiverem algum problema com áudio, com vídeo, estiver travando, alguma coisa do tipo, primeiro verifica a conexão de internet de vocês. Veja se está com muitas janelas abertas, se tem muita gente utilizando, às vezes pode dar uma travada, então é bom manter só o vídeo caso comece a travar, caso comece a ter algum problema, ok? Se não funcionar, aperta F5, tenta atualizar a página ou entrar e sair de novo, normalmente resolve, tá ok? Se tiver algum problema de qualquer forma, essa roda de conversa também vai ficar gravada, então quem for membro do Psicoclub vai conseguir assistir depois sem problemas, ok? Fora isso, vocês já sabem, quem sempre participa ao vivo e for membro premium do Psicoclub, pode receber depois o certificado de participação no evento, tá bom? Antes de mais nada, gente, feliz dia, né? Para nós, todos nós, hoje a gente comemora o Dia do Psicólogo, é um dia muito legal para a gente comemorar mesmo, né? Aqui está fazendo um dia lindo de sol, espero que esteja um dia lindo para vocês também. E uma sugestão, né? Uma sugestão e um pedido para que a gente fale da psicologia, né? Aproveite que hoje tem um motivo a mais, né? Para a gente falar, para quem a gente encontra no nosso trabalho, para a nossa família, nas nossas redes sociais, vamos falar da psicologia, o que serve isso, o que um psicólogo faz, né? É sempre muito legal a gente poder disseminar um pouco mais, né? Nossa ciência, nossa profissão. E vamos fazer isso hoje aqui também, né? Eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidamente, por favor, né? A Daniela, a Renata, o Rodrigo, para a gente, antes de mais nada, se conhecer rapidamente e aí poder começar a conversar mesmo sobre crianças, adolescentes e família, esse trabalho que a gente faz. Pode ser? Daniela, você pode começar? Você foi a última a entrar, Eu mas os cheguei últimos por serão os último e começo primeiros. primeiro, hein, Daiana? Eu cheguei Primeiras por damas. último. É que eu queria falar primeiro Renata! as damas, mas a Renata não quer ser a primeira, então. Ah, não, então tá bom. Rodrigo, não, brincadeira. Não, desculpe o atraso, gente. Hoje foi marido doente, crianças na escola, cachorro, não temos funcionário ajudando, então foi uma corrida, mas muito bom estar aqui com vocês. Eu sou psicóloga infantil e familiar, acho que uma coisa não acontece sem a outra, né? Trabalho de uma forma muito sistêmica.
E, e hoje estou morando fora do Brasil, trabalhando com mães e pais em grupos e também aqui no consultório. E estou com um curso online, tanto para profissionais da nossa área que tenham vontade de conhecer o trabalho voltado para essa forma mais acolhedora com as famílias, que é como eu trabalho, para profissionais e para pais e mães, já há um ano, e está muito, muito bom, muito gostoso. E sou uma apaixonada a vida inteira por essa oportunidade da gente estar com as crianças, comunicam de forma tão livre os sentimentos todos e trazem tanta oportunidade de transformação para as nossas famílias e para as famílias que nos procuram. Legal, legal. Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais. Não sei se o pessoal aqui já conhecia a Daniela ou não. Renata, você pode se apresentar também, para quem não te conhece ainda, falar de você, do seu trabalho? Posso. Meu nome é Renata Lotti, eu atendo adolescentes, acho que desde o meio da faculdade, né, vamos colocar assim. Então, fui fazer as contas, tendo as fotinhas de todo mundo que se formaram, não quis pôr a minha, porque estava assim, péssimo. E eu estou trabalhando com adolescente, acho que tem uns 20 anos. Eu sou apaixonada com essa fase. Atualmente eu estou trabalhando só com orientação psicológica para adolescentes, coisa mais pontual, ou para os pais de adolescentes, e com o coach vocacional e o coach de estudo voltado para os adolescentes mesmo, até os vestibulandos, e estou atendendo alguns jovens que, ao contrário do que muita gente pensa, né, que a adolescência vai só até os 18, ela está beirando até os 24, por aí. Concordo. E é isso, aí estou atendendo online também, não estou atendendo mais no consultório físico. E tem o canal da Academia do Psicólogo, o canal Adolescer, né, gente? Para quem não viu, vai lá ver. Isso. Vários conteúdos, muita coisa sobre adolescência. Legal. E Rodrigo, por favor, diga quem é, o que está aqui fazendo. Olá, bom dia ou boa tarde para todo mundo. Eu sou o Rodrigo, eu já vou começar falando da academia, tem um canal na Psico.club, na verdade, chamado Espaço do Winnicott, e ali eu vou produzindo conteúdo sobre esse senhorzinho tão gente boa, né, sobre uma abordagem um pouco mais diferenciada, não só discutindo, falando as coisas, né, que foram já apresentadas na faculdade, mas trazendo isso um pouco para a nossa realidade, e recentemente até falando sobre o Winnicott nas organizações, que é uma coisa que eu nunca ouvi e tal, mas é por aí. Eu me formei em 2005, e desde então eu venho atuando na clínica, sempre tive um pé no mundo das corporações. Hoje nem tanto, mas faço ainda alguns trabalhos, principalmente na área de aprendizado, na área de educação corporativa, aprendizagem de adulto. Atendi crianças por um tempo, e ali as coisas já me incomodavam um pouco, porque a criança ela nunca vem sozinha, né? São os pais, os avós, os professores, e todo esse universo que favorece o desenvolvimento delas. E eu percebia que por mais que a terapia, que o cuidado, fosse ele pontual ou não, ele evoluía, a criança ela sempre regredia em algum momento, e não por uma questão natural, né, do nosso desenvolvimento, mas porque as coisas não andavam muito bem, eram sempre muito frouxas quando era o pai, quando era a mãe. Então eu direcionei meu trabalho muito mais para os adultos, para os pais, e agora eu estou nichando ainda mais, né? Hoje eu faço um trabalho só com pai, só com homens. Depois eu vou falar um pouco mais disso, como funciona, mas a minha teoria, né, é que família forte, desenvolvimento bom, precisa também dessa base importante, dessa sustentação. A criança ela vai crescer solta. Então, de certa forma, eu terapeutizo, nem sei se essa palavra existe, os filhos, começando pelo pai, ou pela mãe também. É isso aí. Legal. Bem legal. Então, assim, gente, hoje o que a gente está aqui disponível para a gente conversar um pouquinho é isso. A gente vai falar de psicologia infantil, do trabalho com adolescente, com as famílias, com os pais. A ideia, só para vocês entenderem, pessoal, é a gente
ir por etapas e falando um pouco da parte de teoria, do que é legal a gente estudar, do que a gente faz na prática, compartilhar as nossas paixões e depois a gente vai o tempo todo aqui olhando o chat, conversando junto com vocês, tá? Eu acho que para a gente começar, para a gente aquecer, se a gente puder continuar, Rodrigo, com você, acho que você começou a falar desse trabalho com pais, de Winnicott, que é muito legal. Eu queria que você falasse um pouco dessa perspectiva mais teórica, assim, né? Por que que o Winnicott contribui com isso? Se você tem alguma área para indicar, falar um pouco dessa parte de estudo, que também é importante, né? A gente sempre lembrar e se atualizar quando a gente está trabalhando com psicologia, que é um trabalho de tanta responsabilidade, né? Principalmente envolvendo famílias, crianças, que é uma fase tão importante. Uhum. Acho que quando você fala até pegando o gancho aí da Daniela, né, os cuidados parentais, eles são sempre importantes, né? Aí não é uma questão de terapia de casal, é muito diferente a abordagem e a dinâmica. O Winnicott, ele fez um trabalho, ele foi pediatra, foi psicanalista, e muita gente acha que o trabalho dele, acredita pelo menos, que o trabalho dele foi 100% voltado para criança. Até algumas pessoas me perguntam, quando eu falo, né, eu sou psicólogo, me oriento pela linha winnicottiana, e as pessoas, você atende criança? Eu falo, não, eu trabalho com homens, trabalho com adultos, com mulheres também, né? Nossa, sério, mas o Winnicott atende adulto? E sim, na verdade, o trabalho dele, toda a teoria, né, dele, ela partiu de uma aplicação muito on the job, né, ali na clínica, no consultório, não de psicologia ou de psicanálise, mas na pediatria. Inclusive, até recomendo o livro Privação e Delinquência, que ele fala de um trabalho dele fantástico sobre a evacuação das crianças, né, durante a Segunda Guerra, que foi muito bom. Mas ele, fundamentalmente, ele fazia um trabalho de prevenção, né? Hoje a gente faz workshop, faz palestra. Antes, naquela época, década de 40, ele ia para as rádios. Então, ele dava palestras, né, radiofônicas por meio do rádio, falando, orientando a orientação dos filhos. Então, ele falava com os pais. Não era uma coisa, claro, ele dava aula, etc., mas não era uma coisa focada para o psicólogo, como coisas assim mais científicas ou palavras e frases difíceis. Era uma coisa muito focada no desenvolvimento do filho, mas trabalhando com os pais. Então, essa questão do adulto sempre foi algo muito importante. E claro que foi algo que eu só fui perceber depois, porque assim, eu acredito que muitos estudantes que têm contato com essa teoria na faculdade, pelo menos intuem que o trabalho é focado, 100% voltado para as crianças. Eu, inclusive, nos estágios, atendi crianças e utilizei a teoria de Winnicott para me orientar ali, né? Para seguir o meu caminho. Então, quando o trabalho com adulto ele é feito, uma coisa muito importante nesse jogo é entender o que esse adulto ele traz ainda. Porque, como a Renata disse, né, a adolescência vai até 24 anos, a infância ela dura a vida inteira. Então, para você ser um bom pai, entenda, bom pai não é um pai perfeito, é só um pai suficiente. Pai suficiente, mãe suficiente são aqueles que erram bem, né? Desculpa a palavra, mas que fazem merda também. Isso é muito importante. Então, para que a pessoa ela seja um bom pai, enfim, uma boa mãe, ela também precisa, ou deveria, ter desenvolvido melhor esse ser filho, né? Poxa, então os adultos chegam até mim, os pais chegam até mim, não necessariamente para falar do filho, mas 70% deles para falar do trabalho, né? 20% para falar do relacionamento amoroso e 10% nem sabe o que estão fazendo lá. Mas é por meio desses gatilhos que essa regressão começa a acontecer, né? Então, pensando no atendimento de adulto, buscar essa vida adulta dele, que é esse aprendizado, digamos, entre aspas, externo, né? Trabalho, relacionamentos, carreira, blá, 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 e fazendo essa regressão e entendendo como é ser um bom filho, antes de mais nada, né? Para você ser um pai, para você ser um adulto, ou eu tenho pessoas que não são pais, mas que querem ter uma família um dia, que querem formar alguém, que querem adotar, enfim. O trabalho é voltado para esse entendimento. Como você foi como criança, o que você fez, seus sonhos foram realizados, seus propósitos estão alinhados com aquilo que você sempre desejou, entendeu? Você não precisa juntar 1 milhão de reais primeiro para poder ter um filho.
calma, o trabalho é um pouco mais simples do que esse, nem tão complexo. Então é basicamente assim, não sei se ficou muito claro, mas é basicamente isso, essa é a forma como eu trabalho. Bem legal, Rodrigo. O teu trabalho acho que é um pouco diferente porque justamente trabalha com os homens, né? Com os pais, né? Acho que focar nisso é uma coisa ainda nova, né? Mas extremamente importante, né? Quebrar um pouco aquela ideia de que reunião escolar ou qualquer coisa que lide com criança é a mulher, é a mãe, né? O pai também tem muitas questões a serem trabalhadas nesse sentido, né? Tem. E assim, E, Diana, eu vivo isso na prática diga, porque eu sou pai. E é assim, esse verdade. negócio, eu sempre zoava, né? Brincava com isso, dessa triangulação bioafetiva que Freud falava. Mas isso é muito real, porque o meu filho ele tem 1 ano e 2 meses, recente agora, e ele está numa fase em que a identificação é total com a mãe. Né? Então eu preciso entrar no Uhum. meio, às vezes para separar, não porque, até porque ela precisa respirar, ela está amamentando ainda, né? Então ela precisa fazer as coisas dela, e eu entro nesse jogo aí para separar. E é muito importante essa participação, não sendo o pai rude, aquele que dá bronca, aquele que simplesmente impõe as regras, mas é aquele pai que participa também. Assim, eu só fisiologicamente eu não dou o peito, mas eu dou o peito de outras formas, né? Brincando, sendo criativo, incentivando ele a fazer coisas que ele quer, porque a nossa função, pai, psicólogo, professor, é entregar para a criança aquilo que ela imaginativamente cria, tornar real aquilo que ela cria. Então, só um exemplo. Pegou uma vassoura e ela diz aqui é um cavalo? Sim, aí é um cavalo. Né? E qual a importância do cavalo para você? E por aí vai. E não, isso não é uma vassoura, deixa aí que você vai quebrar. Eu corto essa capacidade dela de criar, de ser inventiva, de produzir e de ir para o mundo. E aí, esse cara, né, essa criança cresceu, se tornou um adulto, que foi para o trabalho, e que lá é aquele cara super engessado ou super reativo. Não estou dizendo que tudo isso é por causa de uma vassoura, só estou dando um exemplo, Sim, né, sim, sim. generaliza, para mostrar mais ou menos a dinâmica, né, desse funcionamento. Legal. Eu acho que teve até aqui a Anne que comentou sobre a fala do Rodrigo de que é importante ter sido um bom filho, né? E Renata, deixa eu te falar uma coisa. Na adolescência, principalmente, eu, né, imagino até que surgem alguns conflitos, assim, né? Pais e filhos. Como é que isso aparece quando você atende, né? Quando você trabalha com os adolescentes e essa relação com os pais? Né? Não sei como é que, se você, isso é na teoria, na prática, como é que é? Não, nos dois, né? A teoria tá igual o Rodrigo falou, tá o tempo inteiro, a gente sabe de toda essa conexão deles pequenininhos, né? Que a Dani vai falar aí, tudo certinho. Mas na adolescência, como eles estão formando, né? A parte de empatia e a parte de querer mostrar para o mundo quem que eles não são só aqueles filhinhos que os pais queriam, que por enquanto eles estavam seguindo, né? Eles vão seguindo os pais, tudo que os pais fazem, eles acham bonitinho, quer ficar ali o tempo inteiro. Igual o Rodrigo falou, a esposa dele tem até que respirar, né, um pouquinho, porque eles querem ficar o tempo inteiro agarradinho com vocês. Na adolescência já é diferente, né? Às vezes a gente senta e meio que implora para que eles fiquem do lado da gente para fazer alguma coisa. E aí, agora tem saudade. Não é? Isso. E acaba ficando um pouco confuso para eles. Eles não entendem essa super proteção dos pais, eles sempre veem isso como uma falta de liberdade e vão aparecer em todos os contextos. Teve um rapaz que eu estava trabalhando com ele em termos de, o estudo mesmo, técnicas de estudo, ele queria melhorar o aprendizado dele, ter um rendimento melhor, e no meio do processo a gente bate com uma mãe extremamente rigorosa que quer dominar isso e ele perde o controle daquela situação. Então, quando ele toma a rédea dessa situação, respeitando o que ela está fazendo, entendendo melhor o porquê, toda a história dela, ele deslancha de uma vez. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. Talvez eles não estão falando dos pais, mas a gente sempre perguntar como é que é esse pai, como que é essa mãe, não de forma tão objetiva, né? Mas a relação deles
é extremamente importante para tudo. Né? Vai bater nisso até no adulto, né, Rodrigo? Então, o Rodrigo tem que voltar lá o tempo inteiro. Nós, né? Somos nós e os nossos pais para sempre, mesmo quando eles não estão presentes. É verdade. Daniela, eu sei que assim, tá fazendo esse joguinho de nós três, mas eu acho que cabe muito bem a tua fala agora. E eu tenho até uma dúvida que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, como você falou, né, você trabalha com uma perspectiva muito mais acolhedora, né, da criança, dos pais, da família, mas eu queria que você falasse um pouco disso e falasse se isso você encontrou em alguma teoria, se é alguma abordagem da psicologia que ajuda, como é que a gente aprende a fazer isso também, sabe? Adorei, linda. Você sabe quando você me mandou, tipo, Dani, qual foi a teoria? Eu fiquei, ai, Jesus, lá vamos nós, né? Fiquei um pouco falando, tá bom, vamos pegar essa história e vamos trazer, organiza, Daniela. E você sabe que foi tão bonito porque eu tenho feito meu trabalho ele mudou muito ao longo desses 19 anos, porque a gente está se transformando junto. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Não é sobre o outro, né? Eu acho que existe nesse trabalho, por isso que eu sou tão grata por ele, essa oportunidade da gente crescer junto, todos os dias, em todos os encontros, em todos os silêncios, em todos os não seis que aparecem. Eu acho que isso é grandioso, ter um trabalho que nos permite essa vulnerabilidade, né? E de um ano para cá, eu realmente entrei em contato com a minha vulnerabilidade como eu nunca havia entrado em contato antes. E isso me trouxe uma nova perspectiva de trabalho. Então, como eu estou fazendo um mestrado aqui, e nada é à toa na vida, então você começa a receber esses presentes, né, que vão acontecendo. Então, eu até trouxe o livrão, ele está em inglês, mas eu acredito que ele deve existir em português, depois eu coloco aqui para vocês, que são, você fala, nossa, mas um livro tão básico, né, tipo, Teorias da Personalidade, a gente vai passar de Freud a Zinco, não é isso? Vamos passar mesmo. Só que o que foi mais interessante óbvio, aos 40 anos, depois de 19 anos de formada, você voltar para tudo isso. E esse livro, ele é muito rico porque ele traz, na verdade, a história de cada um. A história do Freud, a história de vida do Jung, a história de vida do Rogers, a história de vida do Maslow, a história de vida de cada um. E isso, na verdade, me trouxe essa perspectiva de humanidade abrindo espaço de acolhimento para a humanidade. Então, a gente começa a perceber que somos todos seres humanos, né? Recebendo outros seres humanos dentro do nosso espaço que normalmente buscam alguma coisa. E aí eu comecei nesse processo inteiro e alguns escritores ou algumas teorias, obviamente, aí você começa a falar, nossa, eu me localizo aqui, porque é uma longa caminhada, né? Óbvio que sistêmica sempre, mas humanista, existencialista, é onde eu transito, mas também não vou me agarrar em lugar nenhum para eu me manter livre como eu me sinto, né? Mas Rogers, ele traz uma questão que é a questão que eu vejo acontecer no consultório e nas famílias e nos grupos de mães e vejo acontecer conosco enquanto profissionais, que é o que eu tenho acompanhado e compartilhado dentro do curso online que a Academia do Psicólogo também apoia, e é uma alegria a gente ter esse espaço de troca. O Rogers, ele traz esse processo da gente ter a nossa tendência, e tá tudo em inglês aqui, então eu não sei se as palavras em português são essas,
a tendência da gente se atualizar para o nosso melhor, né? E dentro desse processo, desde a nossa infância, quando a gente faz algo bacana, como eu tomar esse copo de água direitinho, quando eu tenho 2 anos de idade, minha mãe vira para mim e fala: Dani, que lindo, filha. Nossa, você pegou o copo e você botou na mesa. Mas o dia que eu vi esse copo de suco de uva na toalha branca, ela vai falar para mim: Daniela, presta atenção, você não conseguiu virar tomar esse copo, você tem que ter mais atenção. E essa criança, nossa criança, começamos a desenvolver, na verdade, essa necessidade por respostas, que ele coloca em inglês, positive regard, a resposta positiva do mundo à minha volta. E nesse processo, a criança que num primeiro momento está tão livre para sua auto-atualização através da experiência, foi ruim, não vou, foi bom, o que eu senti, tão inteira nos seus sentimentos, é como se houvesse um bug do sistema mesmo, porque ela começa a entender onde é que ela recebe amor e onde ela não recebe amor. Mas, obviamente, essa é a perspectiva da criança, porque ela é amada, ela já é amada. Na perspectiva maior, ela ainda não sabe disso. Então, ela começa a ter uma noção que, então, eu preciso sempre tomar o copo direito, eu preciso sempre fazer certo, eu preciso me comportar, eu tenho que, eu deveria ser, quem eu deveria ser. E o que eu venho entendendo é que, e ele coloca isso brilhantemente, é que chega uma hora que você começa a perceber, num custo muito alto, que você está incongruente. Que tem coisas que você cumpre dentro desse deveria ser, mas que estão custando você. Então, o quanto que você está realmente sendo real, com óbvio, toda a responsabilidade de amor e disponibilidade, mas o quanto que você está dentro de uma ideia o que eu preciso fazer para que eu seja merecedor de amor. E esse merecimento de amor, ele começa a se expandir, pessoas, amigos, escolas, por conta do pertencer, que é uma necessidade tão básica e primordial para todos. Então, é muito interessante que hoje eu vejo que a gente está num momento social, onde o deveria ser, a gente sofre de violência mesmo, de imensa informação. Eu acho que enquanto propagadores de informação, às vezes, assim, o que eu tenho visto desse processo de acolhimento tem sido muito mais em humanizar os pais, no sentido do quanto mais real e quanto mais humano você for, mais você permite que seu filho continue humanidade. Porque o que a gente só recebe é a pergunta de como é que eu resolvo isso daqui, porque meu filho parou de funcionar como ele deveria na escola, ele parou de funcionar como ele deveria na família, ele parou de funcionar como ele deveria no parquinho, ele parou de funcionar. E aí eu entendo, enquanto pai e mãe, que então eu também não estou funcionando como eu deveria, porque esse filho deveria já não estar mordendo com 3 anos, e já deveria. E aí a gente começa a perceber que tem um sistema muito grande envolvido nisso. Professores também têm a ideia de que eles deveriam ter crianças que aprendem a ler até agosto, então eles também estão numa... E a gente fica só trocando pressão. E então esse espaço de acolhimento, na verdade ele aconteceu comigo primeiro, porque eu também tinha muitos deveria na minha vida. E na hora em que eu realmente pude perceber a ideia de humanidade imperfeita, que não é mais sobre resolver e sobre acolher, e com o movimento de acolhimento a gente se torna uma pessoa humana, a psicologia ela tomou um outro rumo para mim, porque não é mais sobre deixar essa criança performando, ou esses pais performando, é sobre dar o colo para a ideia possível hoje, tão real, de que
Quando seu filho puder perceber que você também às vezes não dá conta e também não consegue, quando ele não conseguir, ele também vai estar ok com isso. E aí conseguir é algo que está muito mais sendo vivido no processo enquanto família e no só por hoje, e é por hoje, porque eu recebo crianças aqui, ou pais de crianças de 4 anos, que porque a criança deu um chilique enorme, eles já pensam na criança com 16, na criança com 18. Então a gente está recebendo uma pressão tão grande em dar certo, em que esses filhos deem certo enquanto pais, porque isso nos garante que eu fui bom pai e boa mãe, que a gente entra nesta roda tão grande de que isso eu pensei outro dia, de ou somos vítimas ou vilões ou salvadores, que a gente fica numa dança que a gente está sempre num lugar muito chato e de ilusão, no fim das contas. Raiva, medo, são sentimentos que a nossa sociedade baniu e a gente começa a viver uma relação de amor extraordinária. É isso que eu tenho feito, não sei se eu consegui.